Galera, Papai Noel chegou mais cedo, olha só, e o Coso já tá programado para vir em janeiro pra gente, então já chegou a hora da gente dar uma olhadinha no que vai acontecer nessa terceira temporada de Yukoso aí. Só que, cara, não é uma coisa simples de se falar, parece que todo mundo, depois de um exame que vai acontecer também, que eu vou contar pra vocês aqui, ficou contra a Itinose. A galera tá querendo expulsar a Itinose do bagulho, tadinha, a garota tão inocente, né? Inocente até certo ponto. Pra quem já leu a novel sabe do que eu tô falando. Mas olha só, todo mundo indo contra ela, mas uma pessoa que era o cara mais brabo de todos tá ajudando ela nisso. A Yanokoji Kiyotaka, ou Kiyotaka Yanokoji, enfim, o nome pode variar de acordo com aonde você lê, mas cara, o maluco é sinistro, então vem comigo pra gente ver o que tava acontecendo. Será que ela vai ser expulsa mesmo com a ajuda da Yanokoji no final ou não? Realmente, a Arisu tá querendo botar ela pra rodo aí, tirar ela da escola, mas a gente vai ver isso tudo agora, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, muita coisa bacana vai rolar nessa nova temporada, mas eu tô aqui pra gente comentar só aqueles pontos mais específicos, tá? A gente também não vai entrar tão a fundo assim no exame, porque não tem necessidade de a gente falar muito desse exame, porque ele não é tão importante assim, só que o que acontece depois, o negócio aí é outros 500, olha só. Vamos lá, na manhã de uma quinta-feira, depois do início do terceiro semestre dos colégios aí, os alunos estavam todos lá no primeiro ano, segundo, terceiro, todo mundo junto, viajando de ônibus numa rodovia. À medida que esse ônibus estava indo, os alunos do primeiro ano da classe C estavam sentados e se aproximando de um túnel. A Shabashira revelou que eles estavam indo para a instalação da propriedade da escola e para o próximo exame especial, que era um exame especial totalmente focado principalmente no desenvolvimento mental da galera. Eles iam levar junto os alunos do segundo e terceiro ano também, e todos eles iam trabalhar juntos ali, e as regras desse exame especial eram, depois da chegada no acampamento, eles seriam formados 6 grupos de gêneros, né, tanto masculino quanto feminino, compostos por alunos de todos os anos possíveis. Existia até um limite, né, seja inferior ou superior para o número de alunos do grupo, e se tivesse 60 meninos em um ano, algum grupo ia ter entre 8 e 13 meninos, se houvesse 70 meninos, ia ter entre 9 e 14, e se tivesse 80, então seria entre 10 e 15, tá ligado? Beleza. Pequenos grupos seriam formados inicialmente durante o ano letivo, né? A galera já tinha aquela intimidade ali no geral, muita gente já falava, é aquilo que sempre acontece até na escola daqui da gente, normal, né? Sei que tu passou pela escola ou tá passando, sabe como é que é. Tem aquela galera que tu tem mais intimidade, aquela galera que tu fala de vez ou nunca, enfim. Uma vez então que os grupos eram formados, esses pequenos aí, os grandes seriam formados, que seriam combinando pequenos grupos até formar um grupo grandão. Os alunos não podiam desistir dessa prova. Se um aluno fosse forçado a desistir, o grupo deveria lidar com essa lacuna por conta própria aí, esse espaço que ia sobrar. E um líder seria escolhido em consenso ali dentro do grupo, né, um determinado, para poder comandar a parada toda. O grupo que ficasse em último lugar também enfrentaria uma penalidade grande. Os pequenos grupos cuja média estava abaixo do limite ali definido pela escola, eles enfrentariam uma expulsão do seu líder. Cara, pegou pesado esse exame? Pegou. E outra coisa, 100 pontos seriam tirados da classe aí que o cara fosse expulso, tá? Se o líder desse grupo quisesse, ele podia até escolher um aluno do grupo dele para assumir a responsabilidade conjunta e fazer com que ele também fosse expulso. Então podia ser eu e mais um se eu quiser, entendeu? Vou levar você comigo, é aquele negócio de cair, mas cair atirando. Bom, o Hirata até perguntou pra Shabashira se tinha uma maneira de estender um pouquinho essa tábua de salvação, né? Porque daria pra você salvar outras pessoas. E ela respondeu que sim, teria como. Seria necessários 20 milhões de pontos privados para você conseguir, né? Junto com 300 pontos de classe para você conseguir salvar uma pessoa expulsa. Então não seria fácil. A Shabashira revelou que durante 1 hora, todos os dias, os meninos e meninas podiam conversar, tranquilo, lá no refeitório. E quando ouviram sobre isso, Ikki e Shinohara, os caras começaram a ficar felizes. Depois da Shabashira falar de todo o exame, o Hirata propõe então começar a formar os grupos para enfrentar esse desafio. Só que surge uma grande questão, que seria convencer os outros alunos das outras turmas a se juntarem ao grupo deles. A Shabashira sugere uma certa transferência de pontos privados, né, que seria uma opção legal para eles fazerem para conseguir ajuda. E a ideia de compartilhar pontos para garantir a sobrevivência era até boa, só que a proposta não foi recebida com o apoio majoritário da turma do Hirata. Não foi todo mundo que aceitou isso aí. O Kiyotaka então nessa hora recebeu um e-mail da Horikita e eles começaram a decidir, né, que se tornariam líderes dos gêneros para poder ajudar os seus colegas, e uma votação na turma indicava que poucos estavam dispostos a compartilhar pontos privados igualmente.
Enquanto isso, lá na classe A, surpreendendo tudo, né, eles ofereceram uma certa formação de grupo com tratamento especial para se juntar a eles. Nos bastidores, as estratégias foram discutidas entre os alunos da classe A, que tentaram formar um grande grupo imediato ali, e o Coend, que era o aluno do primeiro ano, revelou um plano para poder usar a influência financeira dele, da família dele, para passar para a classe A no final das paradas. Ele literalmente falou que não ia nem participar disso, ele não queria nem saber, só que o plano acabou sendo interrompido pelo Nagumo, que ameaçou ele a denunciar as ações para a escola. Então finalmente os grupos foram formados a partir daí. O grupo misto ali do primeiro ano decidiu o seu líder, e durante a refeição o Kiyotaka teve um encontro casual com a Ichinose. Lembra que a gente falou que eles iam ter 1 hora mais ou menos para conversar? Pois é, ele foi junto da Ichinose lá e eles começaram a discutir as dificuldades de formar grupos e tal. O Kiyotaka começou a olhar a habilidade de comunicação da Ichinose. A interação entre os dois sexos, masculino e feminino, era limitada, mas ele refletia sobre a própria inabilidade nesse aspecto no geral, porque também o Kiyotaka não era o tipo de pessoa que conversava com todo mundo, né? Beleza, depois de passar o exame todo, que eu falei pra vocês que a gente não vai entrar muito a fundo nele, lá no último dia, depois de realizar o exame, todos ficaram exaustos, tiveram várias provas, foram uma semana inteira, 7 dias exaustivos. Então eles estavam segurando o resultado ali, né, esperando, e os inspetores começaram a anunciar o resultado e disse que todos os meninos marcaram acima da média. Isso para que não haja nenhuma expulsão do grupo masculino liderado pelo Manabu. Beleza, ótimo. E mesmo que dominado pelo vencedor, Nagumo ainda sorriu por isso. Do lado das meninas, teve um pequeno grupo que ficou abaixo dessa média. Era o grupo em que a Tachibana estava. E depois do resultado, né, que tudo foi anunciado, a inspetora perguntou ao líder do grupo quem ela poderia considerar para ser arrastado, para ser expulso. Então ela chamou o nome da Tachibana. Foi a estratégia preparada pelo Nagumo só para ela, né? Porque jamais usaria a estratégia contra Manabu. No terceiro ano, a turma A decidiu cancelar essa expulsão aí. Então eles foram lá e deram aquela pontuação toda e não expulsaram a Tachibana. Beleza. Quando a Ayano-Koji começou a sair do ginásio, ele foi abordado pela Kei. E aí ele explicou a estratégia que o Nagumo usou. A Kei começou a perguntar o que ele teria feito se ela que tivesse a pontuação baixa. E aí ele respondeu que não tinha necessidade dela perguntar isso e nem de se preocupar, porque literalmente o Ayano-Koji teria usado qualquer método que ele tivesse para poder salvar a Kei daquela parada. Porra, eu fico até emocionado, cara. É fofinho ver esses dois aí a partir desse momento, né? Mais pra frente tem muitas desavenças, mas agora tá maneiro ainda, tá maneiro, que tá caindo pra cima. Bom, depois a gente começa a segunda parte dessa história aí, onde a Ichinose tá buscando redenção. Ela começou falando ali, né? Ela fez um erro que devastou a família dela, levando ela a ingressar na escola na esperança de melhorar a situação dela. Só que ninguém sabia o que era esse erro. E aí tivemos um problema, porque o Nagumo, antes de se tornar presidente do conselho estudantil, ele manipulou ela para revelar o seu segredo vergonhoso. E aí, cara, as coisas não foram muito legais. O Nagumo revelou um sistema de seleção duvidoso para o conselho, baseado não só nas habilidades, mas também nos critérios subjetivos no gerais, como notas e tal. Mais uma coisa que me pegava muito, né? Porque ele tinha preferências pessoais pelas pessoas que iam entrar no conselho. E cara, olha só, o passado da Ichinose colocava ela numa certa desvantagem ali. O Nagumo começou a explorar isso para obter mais informações confidenciais, comprometendo a posição na escola. E aí, cara, olha só, no início de fevereiro, depois de um campo de treinamento, a Arisu visitou a sala do conselho estudantil para poder discutir o próximo ataque contra a Ichinose. Pois é, ela estava querendo atacar a Ichinose, e elas não eram amigas? Mas ali, meu irmão, vale tudo, né? Na amizade e na guerra. Enfim, o Nagumo, que era o presidente do conselho, pressionou a Arisu para se juntar à organização, só que ela não quis. E ela começou a alegar que não podia ter 2 líderes ali. Ela, se entrasse, ia ter que ser a líder, sacou? A Arisu revelou o plano dela de atacar a Ichinose, ameaçando a expulsão dela. E como o gesto de gratidão por um favor anterior, ela informou o Nagumo sobre as suas intenções. E o Nagumo começou a ficar felizinho, né, sorrindo, e concordou em permitir um ataque a Arisu. Mas um ataque, não expulsar ela, né? Revelando uma relação aí de confiança peculiar entre eles dois, que estavam tramando atrás dos panos. Durante a conversa, o Nagumo começou a compartilhar a estratégia mais eficiente de conquistar a confiança das pessoas e usar elas contra elas. Pô, mano, botar um contra o outro. Então assim, quando a Arisu saiu, foi questionada sobre a Ayano-Koji também. Só que ela optou por não fazer absolutamente nada, se fingir de boba ali. Ela começou a estudar a personalidade do Nagumo, que foi muito frutífero para ela. Isso ela ia usar mais pra frente.
Então depois ela acabou encontrando a Kushida quando saiu, tentando ingressar no conselho estudantil, né, porque tinha algumas especulações de que ela estava querendo entrar realmente, ele se candidatar e tal, mas ainda assim a Arisu estava começando a suspeitar, cara, que ela escondia na Kushida, estava escondendo um lado oculto ali, olha só. Cara, muita coisa está sendo para revelar, tá? Só que isso não foi revelado aos outros, ela só estava desconfiando. Beleza, tudo começou a sugerir que uma rede complexa de intrigas e manipulações estava rolando entre os membros do conselho estudantil. Então na classe C, a notícia da Kei rompendo com o Hirata criou uma agitação geral, porque o Ayano Koji agora apareceu, né, como namorado dela, enfim. O Hirata, mesmo que tivesse sido dispensado, ele não demonstrava um desespero. Enquanto as fofocas sobre a Kei e o Hirata estavam se espalhando, outros rumores chegaram também sobre a Ichinose, incluindo violência, namoro pago, furto, roubo, uso de drogas. Tudo começou a sugerir um envolvimento da Arisu na disseminação desses boatos aí, cara, porque ela é que sabia das maiores coisas ali. E depois da aula, a Arisu foi pra classe C, chamando Yamauchi, gerando algumas especulações sobre um possível relacionamento entre eles. Suzune começou a advertir Yamauchi a não divulgar informações sobre a sua classe, e o grupo do Ayano Koji discutiu esses acontecimentos num café, passando da história de amor na classe C para depois pro tema do exame final do ano. Eles então avistaram a Ichinose. O grupo do Ayano Koji foi pro ginásio onde o Hashimoto e Kanzaki estavam brigando. Kanzaki confrontou o Hashimoto sobre espalhar os rumores sobre a Ichinose, cara. Hashimoto começou a admitir ter espalhado os boatos, mas negou ser a fonte, porra. O cara só espalhou o que ele ouviu dos outros, ele não chegou simplesmente e falou, né, criou essa parada. Kanzaki começou a suspeitar de alguém da classe A, então, ter revelado que Hashimoto agiu de uma maneira estranha. Então, antes de sair, o Ayano Koji começou a mencionar alguns rumores sobre Miyake ser um delinquente, e ele confirmou isso aí, revelando o passado dele numa escola de delinquentes, interações frequentes com a escola do Ryuen, por exemplo. A trama começou a sugerir uma certa complexidade de fofocas, intrigas, revelações, passados obscuros entre os alunos, e é aí que as coisas começaram a apertar, especialmente na preparação para o exame final do ano, e a crescente tensão entre a classe A e B ali, isso começou a preocupar os alunos. Então, numa quinta-feira à tarde, o Ayano Koji viu a Ichinose. Ela estava sozinha no caminho para casa, então suspeitando que o Hashimoto estava seguindo ela, o Wang Meiyu, a Mi-chan lá, chamou ele para uma consulta no café, onde o Ayano Koji percebeu o Hashimoto também presente. Quando retornou, a Mi-chan questionou um pouquinho sobre o Hirata, expressando a paixão por ele. Pois é, o Hirata é aclamado, né? Ela começou a revelar a origem chinesa e a sua história, né, da mudança pro Japão e tal. E a Hiyori interrompeu isso aí, essa especulação sobre o possível relacionamento entre a Ayano Koji e a Mi-chan. Só que a Ayano Koji se desculpou e voltou pra mesa. O Ayano Koji começou a compartilhar que ele verificava regularmente as correspondências do pai. Então, no caminho pro elevador, a Hiyori abordou o Ayano Koji e começaram a perguntar sobre a Ichinose, oferecendo uma cooperação entre as classes C e D agora para poder ajudar eles a subir. O Ayano Koji recusou isso aí e começou a falar que ele não tinha nada a ver com o líder, a Horikita e o Hirata, que eram os líderes da classe D. Então, mais tarde, a Horikita convidou o Ayano Koji para uma reunião com a Ichinose, para eles discutirem os rumores que estavam acontecendo. Lá na reunião, a Horikita começou a perguntar para a Ichinose se ela sabia a fonte dos boatos. E a Ichinose suspeitava ser a Arisu, só que ela se recusava a confirmar ou negar esses rumores, expressando algumas preocupações com a manipulação da confiança. Ela perderia muita confiança, lembra que ela estava querendo entrar no conselho estudantil? Pois é, ela inclusive pediu para que o Ayano Koji e a Horikita não se envolvessem com isso, porque isso tudo era uma situação comparada a um bullying que ela escolheu suportar em silêncio para evitar prolongar a resolução desse negócio todo. Mas o Ayano Koji informou sobre Kanzaki e Hashimoto brigando, e a Ichinose pediu pra parar, né? Encerra essa conversa aqui. Só que o Ayano Koji, cara, ele não ia parar por aí. Ele começou a desencorajar a Horikita, né, de ajudar a Ichinose, sugerindo que, cara, cada cachorro ali que lamba seu negócio ali, entendeu? Ele vai resolver o problema dele, os próprios líderes. Mas a Horikita discordou disso, chamando ele de insensível. E depois da reunião, o Ayano Koji começou a observar um pouquinho mais a Ichinose, chamando eles ali pra decidir passar algum tempo juntos, pra poder evitar uma certa tensão indesejada. E a Ichinose pediu desculpas pelo transtorno, sugerindo que o Ayano Koji voltasse primeiro, porque se estivesse junto com ela, talvez não pegasse tanto legal. Mas do nada, a 1h da manhã, o Ayano Koji recebeu uma ligação, uma identidade totalmente desconhecida. E essa identidade estava ameaçando revelar que aquele homem começou a agir. Mas quem seria aquele homem? Ninguém sabe. 5 dias depois do incidente envolvendo a Kanzaki e Hashimoto, cara, sexta-feira, os rumores prejudiciais sobre a Ichinose continuavam se espalhando pela escola, apesar de terem meio que diminuído ali temporariamente, não foi uma parada direta.
Mas quando retornaram ao dormitório, o Ayano Koji encontrou Katsuragi e Akiko e também uma comoção no redor das caixas do correio. Eles descobriram que tinha um papel na caixa do correio do Ayano Koji, afirmando que a Ichinose Honami é uma criminosa. Então, suspeitando da Arisu como fonte disso, eles começaram a discutir sobre a identidade do remetente. Quem que escreveu aquela carta? Quem que botou ali? A Ichinose, apesar das defesas dos seus colegas, pediu para que eles não alimentassem os rumores, cara. Pô, esquece isso, considerando que isso levaria o assunto até os professores, e se levasse ia dar ruim. No entanto, isso podia afetar a sua própria reputação. Mesmo que a maioria dos estudantes não acredite nos boatos, ela poderia, pô, algumas pessoas iam acreditar. Não é todo mundo que acredita, mas tem que ter aquele grupinho ali, né, mano, que acredita em tudo que os outros falam. Então, olha só, enquanto a Ayano Koji foi pro elevador, Kamuro se juntou a ele, revelando que a Arisu era responsável pela carta que estava difamando a Ichinose. Então Kamuro confessou que a Arisu manipulou ela para poder roubar uma loja de conveniência e agora planejava revelar o segredo da Ichinose. Ela pediu a Ayano Koji para ajudar a Ichinose, pelo amor de Deus, porque, mano, porque dava para prever que o coração dela seria partido com isso. Então o Ayano Koji inicialmente estava cético sobre essa história, né, de Kamuro e tal, e recebeu mais informações aí, incluindo uma demonstração das suas habilidades de furto. Kamuro revelou que a Ichinose compartilhava o mesmo segredo que ela, um histórico de furto em lojas. Elas já roubaram as lojas. E aí, meu irmão, o Ayano Koji, agora convencido da autenticidade de que ela estava falando, ele começou a formular um plano para ajudar a Ichinose. Ah, meu amigo, aí que fica bonito, porque o Ayano Koji não erra nos planos, cara. Depois disso, ele já recebeu uma ligação da Horikita, que mencionava que a Kushida pediu a Nagumo para expulsar a Horikita e também mencionou o Ayano Koji como uma preocupação. A situação na escola estava se tornando cada vez mais complexa e cada vez mais envolvente. Só que nessa história aí, o Ayano Koji foi encontrar o Hirata no elevador. Surpreendentemente, ele estava atrasado também, devido a uma certa atenção das garotas aí no dia dos namorados. Porque, como eu falei, Hirata é um cara que tem muita gente em cima. Bom, o Sudo perguntou ao Ayano Koji sobre o chocolate da Horikita. E depois da aula, a Shabashira anunciou um teste para avaliar os pontos fortes dos alunos. O Ayano Koji concordou em participar dessa reunião aí com a Sakura também, que tinha acontecido, e ele suspeitava um pouquinho sobre o segredo da Ichinose, especulando que o Nagumo poderia ter traído ela. E foi ele que soube dessa parada. Quando encontrou a Kei, ela pediu ajuda para os exames e também deu a caixinha de chocolate para Ayano Koji, né? Beleza. Bom, depois disso tudo aí, o Hashimoto foi apresentado como um estrategista que estabeleceu algumas conexões em todas as classes para poder garantir o seu sucesso. Ele recebeu chocolates de uma garota chamada Mutodoi no dia dos namorados, mas manteve uma postura pragmática ali em relação aos relacionamentos. E desconfiado das habilidades do Ayano Koji, o Hashimoto decidiu investigar o Ayano Koji. Então ele começou a observar ali. Hashimoto seguiu o Ayano Koji até o dormitório, onde testemunhou uma reunião entre ele e a Kei. E aí o Hashimoto confrontou o Ayano Koji e a Kei, tentando criar conflito entre eles, e durante essa interação, o Hashimoto notou os sentimentos da Kei pelo Ayano Koji. Só que, mais tarde, ele obteve mais informações do contato do Ayano Koji. No dia dos exames provisórios, alguns rumores infundados começaram a circular na escola, causando algumas tensões entre as classes. O Ayano Koji foi chamado pela Horikita, né, para uma reunião sobre a Ichinose agora, não com ela, e durante a conversa surgem algumas informações sobre pontos privados e algumas suspeitas também sobre a Kushida, meu amigo. A Ichinose revelou o passado dela então, admitindo um roubo em benefício da sua família, porque ela precisava fazer isso. A Arisu questionou a liderança da Ichinose nessa hora, instigando o confronto entre as classes ali, e a situação foi interrompida pelos superiores da escola, que tornaram a disseminação dos rumores algo punível. Quem ficasse simplesmente disseminando ali, falando para os outros e tal, vamos contar aqui essa história e tal, ia ser punido por isso. E a Arisu desafiou o Ayano Koji para uma batalha no próximo exame especial a partir daí, ameaçando expor sua verdadeira identidade, porque ela sabe que o Ayano Koji era da Sala Branca. E o Ayano Koji aceitou essa aposta, dando início a uma trama mais ampla ainda, envolvendo os segredos e rivalidades dentro dessa escola. Ela aceitou o passado dela e também expressou uma certa determinação em enfrentar os futuros desafios. O Ayano Koji ofereceu apoio contínuo a ela, e ela até pediu pra, depender um pouco dele, né, pra meio que usar como um pilar de suporte. E assim, o mais surpreendente de tudo foi que ela cumprimentou o Nagumo de forma educada. Ela não estava demonstrando ressentimento por ele, nem nada. Pelo contrário, e agradeceu ainda
por ser recrutada. O Laguma elogiou pela superação dela e com um olhar até insatisfatório aí pro Ayano Koji, né, porque ele viu que o Ayano Koji interferiu nos planos dele pra manipular a Ichinose, então ele lógico que ia ficar meio bolado, mas a Ichinose nessa hora voltou pro Ayano Koji e depois de uma busca frenética, entregou a ele alguns chocolates personalizados pro Dia dos Namorados. Primeiro presente significativo dela pra alguém, né, o que é legal também. O Ayano Koji aceitou agradecido e ela se despediu, questionando um sentimento inexplicável aqui, ó, no peito. Parece que a Ichinose tá começando a gostar do Ayano Koji nesse volume. E rapaz, o negócio tá ficando sinistro, né? Conforme o nosso querido Ayano God vai adicionando aí outras pessoas na lista dele, por mais que ele veja como ferramentas, ele ajuda as pessoas. Então isso faz com que elas fiquem apaixonidas por ele, né? E isso acaba sendo muito engraçado, muito interessante de ver. Mas no final das contas ela não foi expulsa, não teve nada demais. E no final ela conseguiu, né? Tá se mantendo ali firme e forte de novo. Ichinose brabona. Então se você curtiu esse vídeo, manda bala no like, manda bala na sua inscrição e manda bala no sininho ativado também, sabe por quê? Porque quando vier a temporada nova a gente tem muito pra falar de Yukoso, cara. Tem volume novo que já lançou recentemente, que eu já tô começando a acompanhar também, pra poder trazer pra vocês. Eu sempre trago novidade aqui, então você não pode perder. Se inscreve aí e ativa esse sininho, cara. Mantém isso aí, com certeza. Beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijinho no coração. 2024 é o ano dos animes. Isso aí é inegável. Tem muito anime pra gente falar. Até a próxima. Valeu!